Qual é o primeiro objetivo? Chegar no profissional. Profissional. Segundo. Jogar bem no profissional. E depois? E por real. Endrick sofre lesão muscular e está fora da primeira convocação de Ancelotti para a seleção. Cara, essa lesão do Endrick aconteceu em maio de 2025. Acontece que já estamos em outubro, 5 meses se passaram e o Endrick ainda não jogou desde então. Já são 5 meses que o Endrick não sabe o que é pisar os pés em um estádio de futebol. E aí eu te pergunto, será que o Endrick ele fez a melhor escolha ao ir para o Real Madrid? Eu sei que pode parecer uma loucura da minha parte, né? Como é que você vai recusar o Real Madrid? Mas será que no caso do Endrick ele fez certo? Vamos ser sinceros, quando o Real Madrid anunciou a contratação do Endrick, o hype foi gigantesco. O garoto de 16 anos era tratado como um novo fenômeno, o herdeiro da camisa 9 da seleção e a próxima estrela da constelação merengue. Cara, o que o Endrick fez no Brasil pelo Palmeiras com 17 anos, antes de ir para a Europa, é um negócio assustador, assim. E talvez o hype dos brasileiros no Real Madrid pode ter empurrado o jovem craque para um cenário muito mais complicado do que ele imaginava. Cara, somente hoje o Endrick enfrenta a concorrência de caras como Mastantuono, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Dias e só aí a quinta opção pelo lado direito do Real Madrid é que vem o Endrick. Mas será que o Endrick foi vítima da empolgação ou existe uma estratégia por trás disso tudo? Fiquem até o final porque, olha, a verdade que eu vou trazer no vídeo de hoje vai te chocar, provavelmente você não vai concordar comigo, mas eu acho que é a mais pura verdade. Salve, rapaziada, Geek na voz. E olha, tá difícil pro Endrick, hein? Sendo bem sincero, ele retornou, né, da lesão grave que ele teve. Ele ficou 2 meses mais ou menos afastado por uma lesão muscular. E aí ele retorna pro Mundial de Clubes e se lesiona de novo. A mesma lesão teve uma recaída. E aí são mais 2 meses fora dos gramados. Totalizando tudo, com tempo de adaptação e treinos, são 5 meses que o Endrick não pisa no estádio do Santiago Bernabéu. Na verdade, o Endrick tem 0 minutos com o Xabi Alonso, velho. Mas até a gente chegar neste ponto atual do Endrick, que é complicado e ele precisa tomar uma decisão sobre isso, a gente precisa entender a trajetória desse moleque. Afinal, o Endrick era só um menino de Brasília apaixonado por futebol. O pai dele, o Douglas Souza, chegou a ser faxineiro no Palmeiras antes do filho virar uma estrela da base. Então a família se mudou para São Paulo e bancou o sonho do Endrick. E ele respondeu em campo. Na base do Palmeiras, o Endrick empilhava gols. Em 2022, aos 15 anos, ele foi o grande nome da copinha. E em 2023 já estava no profissional, marcando gols em clássicos, jogando como gente grande, decidindo final de Paulista. Cara, o Endrick, ó, desde o sub-17 da seleção, a base do Palmeiras, todo mundo sabia que estávamos diante de um novo fenômeno. E o Real Madrid não demorou muito tempo e foi lá e simplesmente comprou o Endrick, pagou a multa. Não foi apenas o talento que encantou a Europa, mas a personalidade. O Endrick parecia estar sempre um passo à frente, só que agora no Bernabéu, esse passo virou um obstáculo. Então é chegada a estreia do Endrick na temporada pelo Real Madrid, que foi anterior, 24-25, e... as coisas não saíram como ele planejava, né? Cara, por que a primeira temporada do Endrick foi tão turbulenta no Real Madrid? Pra vocês terem uma ideia, o Ancelotti chegou a expor o Endrick publicamente. Cara, pro Ancelotti, que é um gentleman, né, um cara, é o senhor vestiário, expor um adolescente dessa forma, porque tá acontecendo alguma coisa. E a pergunta é direta, mas a resposta exige um pouco de contexto, né? Cara, o Endrick é talvez a maior aposta do clube espanhol em um adolescente desde o Vinícius Júnior, mas como toda aposta, existe um risco. E até agora, no primeiro ano, né, com a camisa merengue e com a nova temporada, os resultados têm sido bem mistos. Nada catastrófico, longe disso, mas também nada que justifique o hype gerado quando ele tinha 16 anos e encantou a Allianz Parque. Porque vamos ser sinceros, né? O Endrick, ele se meteu no buraco, né? Ele entrou em um contexto de Real Madrid que é muito complicado, né? Porque quem tá no lugar dele, que ocupa hoje a camisa 9 do Real Madrid, apesar de utilizar o número 10, é o Kylian Mbappé. O lugar que o Endrick joga hoje no Real Madrid é ocupado simplesmente por Kylian Mbappé, que deve ser o maior jogador dessa geração. E aí você vai pro lado esquerdo, tem Vinícius Júnior. Você vai pro lado direito, era o Rodrigo na temporada passada, né? Nas mãos do Ancelotti, o Rodrigo era titular dia sim e dia também. Só que aí chega o Xabi Alonso e a gente vai chegar nesse novo contexto, né, da atual temporada do Endrick, e simplesmente tira o Rodrigo do time titular e coloca um moleque de 18 anos, que é o Mastantuono. O Mastantuono tem a mesma idade do Endrick, basicamente. E ele já é titular do Real Madrid, na posição que o Endrick já jogou muitas vezes com o Ancelotti. E, cara, o futebol europeu é outro ritmo, é outra pressão, outra lógica. E se tratando da camisa do Real Madrid, é muito pesada. Então o Endrick começou a temporada passada com poucos minutos, e nas 10 primeiras rodadas de La Liga, ele entrou em campo em apenas 4 jogos, né? Todos saindo do banco, com média de 12 minutos por partida. E ele foi titular pela primeira vez em novembro em um jogo contra o Cádiz. E ele fez um gol? Não. Finalizou? Sim, mas pareceu nervoso, afobado. Coisas de quem está se adaptando. Mas a gente sabe que o Endrick, ele tem uma estrela absurda, né? O primeiro jogo dele em La Liga, ele conseguiu marcar no finalzinho. O primeiro jogo dele em Champions, ele também conseguiu marcar. Na Copa do Rei, a gente vai chegar nos números. O Endrick foi o artilheiro na Copa do Rei do Real Madrid, pois é, com 6 gols só.
só perdeu pro Ferran Torres, se eu não me engano, que fez 7. Então assim, apesar de ter sido uma temporada com poucos minutos, porque a gente conhece o Ancelotti, ele é um cara que tem a sua hierarquia, ele não costuma dar muitos minutos para adolescentes, né? Ele tem essa filosofia de que eles precisam amadurecer, precisam se desenvolver para aí sim ganharem minutagem, ganharem confiança, titularidade. Foi assim com o Vinícius, né? O Vinícius e o Rodrigo chegaram com 18 anos e não foram titular logo de cara. Eles foram pro Castilha, o Real Madrid B, e depois voltaram pro time principal do Real Madrid. E só anos depois de uns 3 anos mais ou menos de desenvolvimento, de minutos aqui e outro ali, é que o Vinícius passou a ser titular no Real Madrid. Então demora, cara. Nas mãos do Carlo Ancelotti, adolescente não costuma jogar muito. Então não são números ruins para um garoto de 18 anos, mas também não são os números que alguém chegou para disputar a posição com Mbappé, Rodrigo, Vini Júnior, mas tanto Ono, né? A concorrência é pesada, cara, e isso nos leva ao próximo ponto. No Real Madrid, a briga por posição é mais feroz do que a torcida organizada em final de clássico, né? O Endrick não está apenas disputando vaga com grandes nomes, ele está competindo com o melhor ataque jovem do planeta, talvez. Mbappé é intocável, Vini Júnior, a gente sabe que também é outro cara que não sai mais nem a pau. O Rodrigo era titular, hoje não é mais, é o Mastanto Ono, e ainda você tem o Gonzalo Garcia, que foi o grande destaque do Real Madrid no Mundial de Clubes, e ainda tem o Brahim Dias. Cara, onde que entra o Endrick nesse atual time do Real Madrid? Por mais que na temporada passada ele tenha tido poucos minutos e aproveitado essa pouca minutagem com gols, com movimentações, a gente via que ele estava desenvolvendo o jogo dele, se acostumando ao ritmo da Europa, só que chega a atual temporada a gente pensa o quê? Pô, o Endrick ele vai ter mais espaço, vai ter mais minutos, porque na temporada passada ele teve pouquinha coisa, então a tendência é que a cada temporada ele vá tendo mais e mais oportunidades, mais e mais minutos. E o Xabi Alonso é um técnico que a gente conhece, ele gosta de trabalhar com jovens, né, com adolescentes, ele dá muita oportunidade pra molecada. Ó o Franco Mastanto Ono, chegou aí do River Plate, já é titular do Real Madrid com 18 anos, pô. É a idade do Endrick. Mas onde que o Endrick entra nesse time, cara? E pra vocês terem uma ideia, o Ancelotti até expôs o Endrick em mais de uma coletiva, né? Porque na partida contra o Getafe pela La Liga, o Endrick desperdiçou uma oportunidade clara de gol ao tentar uma cavadinha, né? E o Ancelotti não escondeu sua insatisfação na coletiva pós-jogo, né? Criticando a escolha do jovem. Se liga no que o Ancelotti disse na coletiva, mano, ele descascou o Endrick, velho. Um adolescente. Ele é jovem e tem que aprender, mas essas coisas não existem no futebol. Tem que chutar o mais forte que conseguir. Aqui não é um clube de teatro. Mano, a imprensa espanhola interpretou a crítica como um sinal de que o Endrick poderia enfrentar consequências, possivelmente sendo preterido em futuras escalações. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que falar sobre o Endrick, deixa o like, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Minuto 93 nas nossas redes, faz tudo isso que é nóis. Vamos rumo a 15 mil inscritos, tá? É a nossa meta. A gente vai chegar lá muito fácil, que eu tô ligado. Nice. E não para por aí não, né? Porque se a gente vai para a disputa de pênaltis, né, que o Real Madrid teve contra o Atlético de Madrid nas oitavas da Champions da temporada passada, o Ancelotti novamente expôs o Endrick publicamente. Porque o Ancelotti inicialmente considerou o Endrick, né, para a quinta cobrança de pênalti, só que ele observou a expressão do Endrick e optou pelo Rudiger. E olha o que o Ancelotti disse na coletiva sobre o Endrick. De novo, tínhamos dúvidas sobre o quinto cobrador, estávamos hesitantes entre o Endrick e o Rudiger. Eu vi o rosto do Endrick e disse, bom, é melhor o Rudiger. O Rudiger acabou convertendo o pênalti decisivo, né, garantindo a classificação do Real Madrid, e a decisão do Ancelotti gerou discussões sobre a confiança depositada em Endrick em momentos cruciais. E aí, meses depois, o que é que acontece? Né, o Ancelotti ele sai do Real Madrid e o Endrick pensa, pô, finalmente o cara que não tava me dando muitos minutos e oportunidades, ele saiu, então talvez agora eu tenha um pouco mais de espaço. E aí simplesmente vai o Ancelotti para a seleção brasileira e o Endrick não é convocado. Mas o que é que vocês acham dessas declarações do Ancelotti? Será que ele tava certo em expor o Endrick, um adolescente, dessa forma, ou então foi um pouco acima do tom? Comenta embaixo o que vocês acham. E muita gente se pergunta se o Endrick realmente fez a melhor escolha ao ir para o Real Madrid neste momento da carreira, porque é inegável que havia um hype gigante em torno dele no Brasil, né? Ainda mais depois do sucesso de Vini, Rodrigo e Militão no Real Madrid. E esse efeito arrastão do sucesso brasileiro pode ter pesado bastante na decisão do Endrick, ainda mais considerando que ele é agenciado pela mesma empresa que o Vini, né? Que é da mesma empresa, inclusive, do rapper Jay-Z. O problema, cara, é que o Endrick e seu staff talvez não tenham medido mais ou menos o nível de concorrência que o Endrick iria enfrentar para poder jogar no Real Madrid, para ter minutos. Não tô nem falando de titularidade ainda, porque ele realmente é novo ainda, é um adolescente, para os padrões europeus não dá ainda, mas para ter minutos, para ele entrar em campo. Tem muita gente na frente do Endrick. Cara, como é que você vai para um Real Madrid, você é o Endrick, uma jovem promessa, é tratado como um fenômeno no Brasil, todo mundo tem uma expectativa muito grande em cima de você, a estreia do Endrick na seleção, os gols que ele fez, a estrela absurda que ele tem, levando todo esse pacote do Endrick lá, ele em consideração, tu escolhe o Real Madrid, que já tem Vinícius, já tem Mbappé no seu lugar, já tem Rodrigo, aí tem agora o Franco Mastanto Ono, mas já tinha o Brahim, agora tem o Gonzalo Garcia. Velho,
é muita gente, velho. Talvez se o Endrick ele tivesse chegado antes no Real Madrid, umas 2 temporadas atrás, é porque não tem como, né? É o famoso e se, porque o Endrick há 2 anos atrás tinha 16 anos, basicamente. Aos 16 você não pode jogar na Europa, né? Não pode ainda ir pro Real Madrid. Mas, cara, se o Endrick chega naquela temporada 23-24, que o Real ganhou Champions e Liga, ele teria muito mais espaço. Porque qual era o ataque do Real Madrid? Era Vinícius e Rodrigo. Faltava o 9. Faltava justamente a posição do Endrick, que mais tarde chegou o Mbappé e tomou conta. Ou seja, o Benzema saiu na temporada 23-24, sobrou Vini e Rodrigo. Faltava ali, ó, o camisa 9, velho. Era o momento perfeito, cara. Se o Endrick tem esse time, se ele acerta, né? Se o destino cooperasse pra isso, ele tivesse a idade pra chegar naquela temporada, ele com certeza teria mais minutos, talvez seria até titular. E como se já não tivesse difícil, aparecem mais obstáculos pro Endrick, né? Porque o Gonzalo Garcia, o artilheiro do último Mundial de Clubes, é um centroavante de ofício com características muito valorizadas pelo Xabi Alonso. E além dele, o argentino Mastantuono, né? Outra joia precoce, também desponta na frente do Endrick, cara. O Mastantuono, ele é titular em quase todos os jogos. E outro ponto importante é que o Endrick, ele teve a infelicidade de se lesionar justo no momento mais importante, que era o Super Mundial de Clubes. Por que era o momento mais importante? Porque era o início de um novo trabalho, né? É um novo técnico chegando do Real Madrid, que é o Xabi Alonso. Então todo mundo ali tem que mostrar serviço, até mesmo os medalhões tem que mostrar serviço. E a gente viu que o Xabi Alonso deixou o Vini no banco em alguns jogos, né? Pra dizer que, velho, a quilometragem zerou pra todo mundo. Todo mundo vai ter que conquistar o seu espaço novamente. Vai jogar quem tiver bem. Só que o Endrick tava lesionado. Nesse momento de transição de Ancelotti para Xabi Alonso, o Endrick pegou 4 meses de lesão. Ele se recuperou da primeira e depois teve uma recaída e ficou mais 2 meses fora. Ele ainda não pisou no gramado, cara. Ele tem 0 minutos com o Xabi Alonso. Esse time das lesões do Endrick com a chegada do Xabi Alonso foi terrível para ele, porque quem ganhou espaço no Super Mundial foi justamente o Gonzalo Garcia. E se o Endrick estivesse disponível para o Mundial, se não fosse essas lesões, eu acho que os minutos que o Gonzalo ele teve no Mundial de Clubes provavelmente seria do Endrick. Em hierarquia seria do Endrick, né? Porque ele tá mais tempo no time principal do Real Madrid do que o Gonzalo. E enquanto isso, a gente vê, por exemplo, a explosão do Estevão no Chelsea, né? Ele acabou de decidir um jogo, um clássico muito importante contra o Liverpool. E provavelmente ele vai ser titular a partir de agora no Chelsea, cara. E lá na Premier League, né? O caminho para se destacar parece mais claro pro Estevão, né? Já no Madrid, todos os atacantes são jovens, né? Cheio de potencial e nenhum está em final de carreira para poder abrir espaço pro Endrick. E esse é outro grande problema, né? Não é tipo que o Real Madrid hoje, o centroavante do Real Madrid é o Benzema, que já tem 34 anos, né? Que foi quando ele saiu do time. Não, o centroavante do Real Madrid é um jovem Kylian Mbappé, que é talvez o melhor jogador do mundo hoje. Como é que o Endrick vai jogar, gente, no lugar do Mbappé? Como é que ele vai botar o Mbappé no banco? Porém, nos bastidores do Real Madrid, a palavra é calma, né? A diretoria ainda acredita no Endrick. Eles sabem que eles estão lidando com um garoto e se Vinícius e Rodrigo precisaram de tempo, por que com o Endrick seria diferente? O Ancelotti, inclusive, já deu declarações públicas elogiando também o comportamento do Endrick nos treinos, né? Ele disse que ele é mais dedicado, ele é curioso e ele ouve, mas também reconheceu que há uma curva de aprendizado, né? Principalmente tática. O futebol europeu exige mais do que habilidade. É posicionamento, é tempo de bola, é reação defensiva e isso leva tempo. Cara, eu acho que o plano que o Real Madrid tem com o Endrick é muito a longo prazo. Eu não acho que não é nem curto e nem médio prazo. Eu acho que é visando daqui a uns 2, 3 anos. Mas a questão é, o Endrick vai esperar? Ele vai ter paciência pra esperar isso tudo? Porque talento ele tem. E a minha opinião agora, eu acho que ele tem mais talento que o Mastantuono, que o Gonzalo Garcia, que o Brahim Dias. Se a gente for falar de teto, no máximo que eles podem atingir, eu vejo, mas é minha opinião, vocês podem discordar. Eu vejo o Endrick em um nível técnico muito acima de todos esses nomes que eu acabei de citar. Possa ser que ele não chegue lá, mas o teto que eu vejo pra ele, o nível de talento é maior do que todos esses caras, velho. E ele vai ter paciência pra esperar isso tudo, porque eu vejo esse projeto do Real Madrid com o Endrick a longo prazo. E aí vem outra camada de pressão, vem outro ponto importante que o Endrick já falou publicamente que ele se importa muito com isso, e é uma preocupação dele, né, de estar de fora, que é justamente a próxima Copa de 2026, velho. E o Endrick brilhou no início dele com a camisa da seleção, né, fez gols importantes, inclusive contra a Inglaterra e a Espanha, e rapidamente foi visto como um novo fenômeno. Só que na entrevista ao podcast do Romário, o próprio Endrick deixou claro que, velho, ele tem medo de ficar de fora da próxima Copa. E essa é a mais pura verdade, a Copa já tá ali, cara, faltam poucos meses, sabe? E aí você tem nomes que estão hoje na frente do Endrick, né? O João Pedro, por exemplo, que é hoje o centroavante titular do Chelsea, ele tá à frente do Endrick na seleção. Até o Richarlison, se vacilar, tá na frente do Endrick também. E o Ancelotti nitidamente não tem um apego muito bom com o Endrick desde tempos de Real Madrid, o que só dificulta tudo pro Endrick. E aí entra uma figura que pode mudar tudo, né? Que é o Xabi Alonso, o novo treinador do Real Madrid, né? Ídolo do clube e ex-volante cerebral, é conhecido por valorizar jovens. No Bayer Leverkusen, ele transformou jogadores comuns em peças fundamentais, né? E com o Endrick, a ideia pode ser a mesma. E a boa notícia é que o Xabi Alonso é paciente, né? Se o treinador conseguir desenvolver esse lado coletivo do Endrick sem podar o seu instinto,
muito, o Real Madrid pode ter nas mãos mais um craque brasileiro para a próxima década, velho. Então é paciência. O Endrick acabou de voltar de lesão, ele ficou 4 meses parado, né, só tratando de uma lesão muscular. Então não é fácil, cara. Para um jogador de futebol ficar 4 meses parado é muita coisa. Então ele tá voltando, ele tá pegando ritmo novamente, ele tá tentando demonstrar em treinos, além de tudo isso que eu falei de concorrência, de que tem outras pessoas hoje na frente do Endrick. Então, além dele recuperar o ritmo, porque ficou muito tempo fora, ele vai ter que mostrar mais do que todos esses outros caras. Se o Endrick quiser ter minutos e quem sabe no futuro, né, vamos ver, conquistar um espaço no time titular, ele vai ter que fazer 3, 4, como diria o Vini Júnior, né, vai ter que fazer 10 vezes mais. E o Xabi Alonso já deixou claro, quem tiver bem, vai jogar. Olha o Franco aí, o Mastantuono, ele tá sendo titular em vários jogos e ele é adolescente, ele tem a mesma idade do Endrick. Então não tem essa mais de que o Endrick não joga, não tem minutos porque ele ainda está em desenvolvimento, porque o Endrick precisa amadurecer e só daqui a algum... Não, o Franco é adolescente e é titular. Então se o Endrick demonstrar mais que os demais, o Xabi Alonso já deixou claro, vai jogar quem estiver melhor. Então, voltando à pergunta inicial, por que o Endrick ainda não deu certo no Real Madrid? Cara, a resposta seja mais simples do que parece. É cedo demais. A gente tá falando de um menino de 18 anos que saiu de um futebol tropical pra poder virar coadjuvante no maior clube do mundo. O choque é natural e a adaptação também, cara. Mas talento ele tem e gols ele sabe fazer, personalidade sobra. Sobre o Endrick, eu já disse isso em vários lugares, inclusive até aqui no canal, né? Porque eu fiz um vídeo no passado sobre o Endrick e aqui é um vídeo mais atualizado sobre a situação dele. Eu tenho zero preocupações com o futuro do Endrick, tá? Eu vejo o talento dele, eu vejo o potencial que ele tem, o teto dele atingir e, cara, eu vejo ele tranquilamente um dia sendo titular do Real Madrid, sendo uma peça fundamental, quem sabe até nível bola de ouro, porque esse é o nível do Endrick, cara, é o teto que ele pode chegar. Não é um jogador comum, não é normal um jogador fazer as coisas que o Endrick fez com 16, 17 anos. O Endrick carregou nas costas um Palmeiras a um título de brasileiro, cara. Olha os gols antológicos que o Endrick fez naquela campanha, né? Olha a estreia do Endrick pela seleção, os gols que ele fez, os gols em estreias de competições. O Endrick é absurdo, cara, é uma estrela, é um talento, ele joga muita bola, mas falta tempo, falta adaptação. E a pergunta é, será que o Endrick ele vai ter paciência? Será que o empréstimo nesse momento não seria o mais ideal para o jogador? Porque volto a dizer, na frente do Endrick hoje com o Xabi Alonso, tem o Gonzalo Garcia, tem o Brahim, tem o Franco, tem o Rodrigo. Então, será que na questão de minutagem e desenvolvimento não seria melhor o empréstimo pro Endrick? Talvez um empréstimo dentro da própria Espanha, né? Para um time que talvez tenha o mesmo estilo de jogo do Real Madrid, um Villarreal, por exemplo. Eu acho que o Endrick ele teria muitos minutos no Villarreal. Será que o empréstimo é uma boa? Ou então ele tem que ficar no Real Madrid? Comentem embaixo as opiniões de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!